Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o cientista político Guilherme Casarões, que é mestre em Relações Internacionais e professor da FGV e AESP. Guilherme, boa noite. Obrigada pela presença. Meu prazer, Denise. Obrigado pelo convite. Bom, nós tivemos aí os Estados Unidos anunciando essa restrição de visto para autoridades estrangeiras, falou em América Latina, sem citar nomes. Agora, por toda a conversa que a gente tem visto aí nos últimos tempos, fica subentendido que Alexandre de Moraes pode ser um dos alvos. Inclusive, Marco Rubio, que é do governo, que é secretário de Estado, ele tinha admitido essa possibilidade de utilizar outras medidas, inclusive mais sérias, a aplicação da lei Magnitsky, é isso? Não é, que ela permite punir estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos e casos de corrupção. Eles têm levantado muita questão da censura no Brasil, né, como se isso invadisse a soberania dos Estados Unidos, aquele embate que houve entre o Supremo, especificamente Alexandre de Moraes, a proibição do X durante algum tempo por não cumprir regras. Agora tem a soberania brasileira também, não é? Sim. Bom, Denise, eu acho que tem uma série de questões ainda em aberto para a gente pensar o que tem acontecido nesses últimos dias, porque na realidade toda a discussão da Lei Magnitsky começou essa semana, na segunda-feira, com o anúncio, a resposta do Marco Rubio a uma pergunta feita por um deputado republicano, e agora essa ideia da revogação de vistos, né, ou da negação de vistos a pessoas que violem liberdade de expressão. Acho que a gente tem que entender alguns pontos aqui. O primeiro, e talvez o mais complexo, liberdade de expressão não tem um parâmetro universal. A legislação nacional muitas vezes dita o limite dessa liberdade de expressão. Os americanos se orgulham, se vangloriam da tal da primeira emenda da Constituição americana, que diz de uma liberdade de expressão irrestrita, né, em termos de que você pode até defender coisas impublicáveis e ainda assim estaria no seu direito, desde que você só dissesse e não fizesse, de pregar aquelas ideias. No Brasil, por exemplo, a gente não tem essa noção de liberdade de expressão, ela é muito mais restrita, existem crimes ligados a determinadas manifestações de opinião, então é difícil a gente usar como parâmetro a maneira como os Estados Unidos enxergam liberdade de expressão, porque cada país tem a sua lógica, inclusive muito da regulação das redes sociais proposta no Brasil, na União Europeia, na Austrália, está diretamente ligada em entendimentos distintos sobre o que é a liberdade de expressão. Inclusive aqui no Brasil falta um entendimento efetivo, um projeto sobre essa questão das redes sociais de liberdade de expressão. O Congresso não conseguiu formalizar um projeto, então todos os casos que nós temos acabam recaindo no Supremo. Exato. Não é que o Supremo está puxando para ele, é porque tem um vácuo aí da legislação e não se trata de perseguição política, se trata de uma questão de avaliação em relação a critérios, a interferência em eleições, o questionamento, como o sistema eleitoral brasileiro, né? E tem uma coisa que se confunde aí, porque os bolsonaristas certamente dirão que eles estão sofrendo perseguição política por serem conservadores, por exemplo, e por expressarem certas opiniões em redes sociais que estão sendo controladas ou estão sendo vigiadas pelo Supremo Tribunal Federal. E a figura do Alexandre de Moraes se tornou muito polarizadora ao longo desses últimos 3 anos, basicamente, porque o Alexandre de Moraes, ele não só preside o inquérito das fake news, em que ele também é vítima, também, né, é o acusador, então existe uma questão complexa ali sobre qual é o limite do que ele poderia fazer efetivamente. E o Alexandre de Moraes foi a pessoa que supervisionou o processo eleitoral de 2022, no qual Bolsonaro perdeu e Lula ganhou. Então, ele era presidente do TSE. Ele era presidente do TSE. Isso pelo rodízio que eles fazem. Exato. Foi coincidência. Foi coincidência, mas isso acaba canalizando na figura dele uma série de anseios, expectativas e críticas por parte de um segmento importante da população brasileira. E aí é esse grupo que está celebrando hoje esses anúncios que foram feitos. Na segunda-feira, a possibilidade da aplicação de uma lei que é duríssima, a Lei Magnitsky, que é uma lei, só para dar o contexto para o telespectador, que foi criada em 2012 e que originalmente tinha como objetivo até o nome Magnitsky, que é o nome de um advogado russo que foi preso por investigar crime organizado na Rússia e morreu na prisão torturado. E aí fizeram essa lei nos Estados Unidos para dizer o seguinte: todo mundo que estava envolvido com aquele episódio da perseguição ao advogado da sua morte deveria ter um tipo de sanção financeira, o pessoal até chama de pena de morte financeira. A lei de direitos humanos inclui também casos de corrupção, essa lei tem uma amplitude maior. Era uma lei pequena em 2012, ela foi ampliada em 2016, se tornou uma lei global e a partir do momento em que isso aconteceu, essa lei passa a encampar crimes de corrupção,
de associação a crime organizado, a terrorismo, a grupos terroristas e a violação sistemática de direitos humanos. E o que eles estão querendo enquadrar o Alexandre de Moraes é num argumento de que, por ele violar, no entendimento deles, liberdade de expressão, ele estaria violando sistematicamente direitos humanos. Mas veja, as outras pessoas, e são dezenas que foram alvo da Lei Magnitsky ao longo dos últimos 10 anos, são pessoas que perpetraram um genocídio, que fizeram todo tipo de repressão policial, tortura, morte. Quer dizer, colocar o Alexandre de Moraes no mesmo grupo de pessoas que têm uma trajetória de perseguição sistemática a minorias e violação de direitos humanos ou vínculo a grupos terroristas, eu acho que é um salto muito complicado e o próprio governo, a própria Suprema Corte, o Itamaraty, têm sido muito cautelosos ao lidar com isso. Eles estão usando muita diplomacia. Agora, tem uma questão que Eduardo Bolsonaro, desde que Trump foi eleito, desde que ele se mudou para os Estados Unidos, alegando que ele vinha sofrendo perseguição aqui no Brasil, ele vem falando dessa possibilidade e buscando que haja sanções de fato contra Alexandre de Moraes. Agora o procurador-geral Paulo Gonet entrou também nisso, porque ele percebeu essas manifestações através de redes sociais de Eduardo Bolsonaro e chegou à conclusão de que ele estava tentando fazer com que houvesse ações nos Estados Unidos contrárias à justiça brasileira e talvez querendo interferir em processos que estão sendo encaminhados aqui no Brasil. Então ele também virou alvo. Hoje Flávio Bolsonaro, inclusive, disse que ele também pode entrar na lista, Paulo Gonet. Um inquérito foi aberto contra Eduardo Bolsonaro e, mais do que isso, o PT entrou com pedido também com relação ao mandato dele, né, exatamente por essa atuação. Aí entra num outro campo, que não é o campo diplomático. A gente tem que entender que tudo isso está inscrito numa discussão política mais ampla. O bolsonarismo tem como objetivo, isso desde antes da vitória do Trump, para ser sincero, um objetivo muito claro de enquadrar o Brasil como se a gente vivesse numa ditadura do judiciário. Essa é a narrativa que estão querendo promover lá fora. E veja, mesmo antes da vitória do Trump, Eduardo Bolsonaro já tinha viajado aos Estados Unidos em 2024, em 3 oportunidades em que ele teve reuniões com importantes deputados federais americanos, principalmente do estado da Flórida, mas não só, tentando vender uma agenda de que a gente estava vivendo uma ditadura aqui no Brasil e de que, portanto, o Congresso americano deveria tomar uma posição a respeito do que estava acontecendo aqui. Tanto é que essa lei, agora essa segunda lei a que Marco Rubio fez referência, de revogação de vistos a violadores de direitos de liberdade de expressão, ela nasce na Câmara dos Deputados, ela não é uma coisa do Executivo americano. Ela foi formulada por 2 deputados, o Darrell Issa e a Maria Elvira Salazar, ambos republicanos e trumpistas, que desde o ano passado defendem esse projeto de lei, cujo título, é um título meio chamativo, Censores Fora das Nossas Fronteiras. E é um projeto de lei que ainda não foi aprovado, ele está em tramitação. Por isso que eu não entendo exatamente o que o Marco Rubio, a que ele fez referência, porque se a lei ainda está tramitando, ele teria que esperar essa lei ser aprovada e sancionada pelo governo americano para ser aplicada, ou isso poderia vir pelo caminho de um decreto executivo do governo Trump, que seria um pouco mais delicado. De todo modo, o argumento que desde 2024 está sendo construído, desde antes da vitória do Trump, e que, claro, se intensifica com a vitória, a posse, etc., é a ideia de que, a partir de agora, os Estados Unidos punirão exemplarmente pessoas que ameaçarem a liberdade de expressão de empresas americanas operando no exterior, e aí as Big Techs entram nessa equação. E aí não é só questão de Eduardo Bolsonaro e de bolsonaristas criticando essas ações de Alexandre de Moraes, do Supremo, essas restrições, mas tem Elon Musk, que faz parte do governo, que é da Rede X, que é proprietário da Rede X, que ficou suspensa aqui no Brasil durante algum tempo porque não seguia as regras. Exato. Então, politicamente, a gente tem 2 agendas. Uma agenda das Big Tech, representada pelo Elon Musk, que basicamente quer impedir que países como Brasil, Austrália e países da União Europeia adotem legislações restritivas à operação das suas redes sociais fora dos Estados Unidos. Então, essa lei serve também para ser uma espécie de coação contra países que queiram apertar um pouquinho esse controle sobre as redes sociais, muitas vezes por questões de legislação local. Aí a gente tem a agenda bolsonarista que se junta ao Elon Musk para poder empurrar todo o problema para o Alexandre de Moraes, que, enfim, é um inimigo declarado do Elon Musk a essa altura do campeonato,
E para os bolsonaristas, o grande objetivo nesse momento é, primeiro, tentar virar a mesa de 2026. Já tiraram de possibilidade o Bolsonaro voltar a ser candidato, mas fortalecer uma candidatura no campo da direita é um objetivo importante. E em 2027, independentemente de quem ganhar a eleição para presidente, eles querem formar a maioria no Senado para começar um processo de limpeza do Supremo Tribunal Federal por meio de impeachment de ministro do Supremo. Essa agenda já foi colocada e o Alexandre de Moraes, estando sancionado pelos Estados Unidos, seria um empurrãozinho para que esse tipo de objetivo seja atingido em 2027. Essa pauta está colocada, ela volta e meia, ela é retomada, a discussão não é colocada para votação, mas existe essa possibilidade de o Congresso discutir impeachment de ministro do Supremo, inclusive já se cogitou a possibilidade de uma eleição, uma escolha através de votação popular, aí teria um alinhamento político com o político da vez, não é? Tem esse alinhamento independentemente das condições. Agora, para as relações brasileiras, só para a gente encerrar, você acha que esse tipo de medida pode trazer desdobramentos, por exemplo, da questão de guerra comercial, que o Brasil não foi dos mais prejudicados em relação às taxações, em outras relações? certamente, Denise. A Lei Magnitsky, quando ela foi aplicada contra ministros, nem era do Supremo, era ministro do governo da Turquia em 2018, gerou um grande abalo nas relações entre Turquia e Estados Unidos, lembrando que a Turquia é membro da OTAN, que é uma aliança americana. No caso da relação com o Brasil, o governo brasileiro tem adotado uma posição, ao meu ver, muito correta de levar a coisa de maneira muito tranquila. Por quê? Porque o Trump é imprevisível e ele joga muito com essa imprevisibilidade. Então, qualquer medida que possa ser vista como uma ameaça pelo Trump vai ser respondida de uma maneira imprevisível para nós. Isso é muito problemático. Acompanhar os próximos capítulos, é isso. Eu agradeço muito a presença, a participação aqui do cientista político Guilherme Casarões, que é mestre em Relações Internacionais e professor da FGV e EASP. Obrigada mais uma vez, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Com vocês.